pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa live número 3. Para você que está chegando aqui agora, eu me chamo Eduardo Zandoná e ajudo contadores assim como você a iniciar o teu próprio escritório de contabilidade. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, um tema muito pedido por várias pessoas que estão começando o teu próprio escritório, que é, Eduardo, qual que é a maneira correta, né? Existe alguma forma de eu conseguir os meus primeiros clientes, que eu acho que isso é muito importante necessariamente para quem está começando. Então a gente está fazendo essa transmissão ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube. E hoje, novamente, a gente tem esse bate-papo onde eu quero te mostrar a forma que eu julgo eficiente para atrair clientes todos os meses para o teu escritório contábil. Vinícius, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente vai conduzir esse bate-papo e hoje a gente tem uma missão um pouco diferente com cada um que está nos assistindo. Eu quero que cada uma dessas pessoas que vão nos assistir aqui saia realmente compreendido, saia com esse objetivo de encontrar maneiras de atrair clientes. A gente poder compartilhar o máximo do que a gente sabe de conteúdo, que você sabe, eu também já passei por isso. Conquistar ali os seus primeiros clientes é uma tarefa árdua. Então, nossa missão hoje é compartilhar o máximo do que essas pessoas comecem o seu próprio escritório e tenham ali os seus primeiros clientes. Então, olá, boa noite a todos, tudo tranquilo com vocês? Eu que agradeço, Eduardo, pela oportunidade e um tema hoje muito bacana, que é a forma eficiente para atrair clientes para o seu escritório. É o que dá vida a toda empresa, é o cliente, né? É o combustível para que a engrenagem gire, rode. Então, Eduardo, eu te faço uma pergunta. Para você, né, como que foi essa forma, ou como que é essa forma eficiente como que você faz para atrair novos clientes? Vamos lá, eu vou compartilhar a estratégia que eu faço atualmente, né, aqui no meu escritório, que tem dado bastante resultado. E a fórmula que eu meço o resultado, muita gente pergunta, como é que você mede o resultado? Meço o resultado pelo tamanho que a gente está hoje, né? Pela quantidade de clientes que a gente tem. A grande maioria, né, o início desses clientes, eles nasceram dessa estratégia que eu acabei desenvolvendo, que é utilizar o poder que a internet tem. A gente vai ver isso passo a passo muito mais aprofundado. E uma coisa, Vinícius, que é interessante a gente compartilhar aqui, que a grande maioria das pessoas que estão começando ou que nunca teve esse contato como a gente tem dentro do escritório de contabilidade, é ele saber identificar que eu sempre falo, existe dois tipos de clientes para a gente estar começando ou para a gente que tem um escritório, não só aqui, eu já tenho a minha empresa, você também tem a sua, a gente separa que existe dois tipos de clientes. A grande maioria dessas pessoas que eu converso acabam que um tipo deles eles não conseguem entender, que é aqueles clientes que quando a gente pensa em cliente, quando a pessoa vai começar o escritório, ele já pensa naquele cliente que vai pagar o honorário mensal todos os meses, aquele que vai fazer o contrato mensal, né, que é o que vai dar uma recorrência, né, que é assim que a gente chama dentro do escritório. Só que para quem está começando, ele também não pode deixar de esquecer, e me corrija aqui se eu estiver errado, existe um grande departamento na nossa empresa, no nosso escritório, que tem uma fonte de receita bem considerável, que é o departamento de legalização, né? Departamento de abertura, de alterações, de encerramentos ou arquivamentos de atos societários, que na maioria das vezes eu tenho essa receita aqui na minha empresa, você sabe que essa receita ela é muito forte aqui para a gente, de simplesmente de serviços avulsos, que a pessoa, por algum motivo, precisa do nosso apoio aqui na nossa cidade, precisa de um apoio específico. Eu não vou ser o contador dessa empresa, tecnicamente, eu não vou ter ali um honorário mensal, só que eu tenho esse tipo de cliente. Eu tenho esse tipo de cliente que me paga serviço mensal, que me paga um serviço adicional para eu dar esse suporte para ele. E é importante eu frisar isso, porque quando a gente fala, eu falo que hoje eu tenho todos os meses clientes novos no meu escritório. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, quando acham que clientes é somente o cliente de recorrência, o cliente mensal. Tu concorda com isso? Existe realmente ou eu estou falando alguma coisa mentirosa aqui pro pessoal? O que você diz aí?
Não só concordo, como eu complemento. Um fator importante é que se a gente pegar uma pequena a uma média empresa que paga um honorário X, supostamente R$ 500, R$ 600 por mês, se ela for fazer um contrato de alteração, um contrato de, sei lá, qualquer Qualquer um serviço registro de avulso, né? um Qualquer coisa adicional. avulso, possivelmente o valor que ela vai pagar por esse serviço específico vai ser maior do que o próprio honorário que ela te pagaria por um mês de serviço. Não é verdade? E um outro fator importante é que isso daí faz uma boa divulgação do nosso escritório. Né? A gente prestou serviço a um cliente pessoa física, por exemplo, eu quero encerrar uma empresa. Ele ali encerrou aquela atividade, mas se possivelmente ele pensar em abrir uma empresa, qual é o escritório que ele vai procurar? Né? Eu estou precisando de um contador para fazer meu imposto de renda. Qual o contador que ele vai procurar? Né? Então, acaba que você fica arquivado ali no banco de dados dessa pessoa. E outro fator interessante, se ela precisar indicar um contador, possivelmente, qual o contador que ela vai indicar? Obviamente, a gente está falando a um serviço prestado de qualidade, né? Se Sim, você é. É conseguir qualquer cliente, né? cativar Mesmo essa... recorrência. E, Isso aí não precisa nem ser discutido, porque isso eu acho que é primordial, né? Se você também. Não adianta nada você conquistar 10 clientes e entra um cliente, no outro mês sai um, entra um, sai um. Então, quer dizer que o seu serviço não está sendo interessante. Isso é qualquer empresa, eu falo. Não é nem só serviço de contabilidade, né? Qualquer tipo de prestação de serviço. Você instala um ar-condicionado, o cara não te atendeu bem, você não indica e ainda você não vai contratar ele novamente. Isso é para todo segmento. isso, isso é verdade. E o mais interessante... Não, E pode continuar. não pode Não, e o falar. mais interessante é que eu falo isso, né? A pessoa achar, não, mas... Porque é um grande obstáculo, né, na cabeça das pessoas que estão começando, de achar que a atração de clientes, que você ter novos clientes, elas se vêm basicamente por um motivo. Aqui a gente já vai descartar as opções que eu falei anteriormente, que é compra de carteira e herança, porque isso aí não tem basicamente esforço de estratégia nenhuma por trás disso. Basta você ter o quê? Bufunfa, bala na agulha. Não tem uma estratégia, né, que eu vou dizer, não, você compra uma carteira, não existe. Então já está descartado. E quando você está começando do zero, né, do zero, zero mesmo, zero cliente nenhum, a ilusão que existe, e que eu acho que isso é um dos grandes fatores que algumas pessoas não evoluem, né, não começam, é porque achar que só vai ficar naquela indicação, naquele, o fulano vai me indicar, o ciclano vai me indicar. Agora, pensa comigo, se eu tô com zero clientes, né? Tô com nada, não tem quem que vai me indicar. Tá vendo que é um processo um pouco lento? Então, essa é interessante que as pessoas saibam que quando você conquista clientes mensais, o cliente de avulso, né, que eu denomino assim, você denomina de paralegal, cada um denomina do jeito que achar. Mas é aquele serviço que eu não tenho um parâmetro de recorrência. Eu já, pela minha experiência de anos, eu já sei mais ou menos quantos processos eu faço no mês aqui na minha empresa, mas não tem como eu faço em média 15 processos no mês, mas no mês que vem, sei lá, por algum motivo, pode ter nenhum. Então, eu não consigo... É diferente, né, do serviço de recorrência. Mas, para quem está iniciando, por quê? É importante. Aí muita gente me pergunta, Eduardo, a indicação é ruim? Não, a indicação é excelente. Só que ela não é sustentável para você começar. Por isso que é importante, então, você talvez comece pelos serviços avulsos, comece com um encerramento, comece com uma abertura de um cliente, que a abertura, para mim, é o melhor tipo é o mais fácil de você converter, diferente daquele que vai trocar. Porque o que vai trocar demora, né? Você sabe como é que é uma troca de contador. Ela não passou aqui no meu escritório, não, eu vou trocar, hoje eu vou trocar de contador. Gostei desse cara aqui, vou trocar, mês que vem ele já tá me pagando. Não, demora meses, os caras te ligam, pergunta, aí pensa. E para quem está começando, um mês já tem aluguel, já tem, né, conta para pagar, já tem boleto para pagar. Então, a indicação ela é boa, né? Ela existe. Só que você tem que entender que para o início ela é um pouco mais delicada, né? Porque se você não tem nada, se você tem zero, a indicação ela não existe. Então, é preciso separar as pessoas que estão começando, é preciso entender que dentro do escritório existem duas fontes de renda. E isso mesmo que tu talvez ache que não, viu, Vinícius? Mas tem muita gente que eu pergunto, assim, até alunos meus mesmo,
Porque, nossa, Eduardo, eu não sabia que tinha essa possibilidade, né, de uma pessoa me contratar só para fazer um serviço específico. E o interessante é que esses serviços, eles são, na minha opinião, eles são bem remunerados comparado a honorários. Não é que te vai te dar segurança, mas, por exemplo, hoje eu cobro simplesmente para fazer um auxílio de uma abertura de uma filial de clientes de outro estado, por exemplo. Hoje eu cobro, sei lá, 700, 800 reais. De repente, para empresa pequena, é um mês e meio de honorário. E uma coisa que você vai fazer, você vai executar, imagine se você está começando, você consegue só dois encerramentos ou 2 serviços avulsos, você já tem ali 2.000, 2.500 reais de receita a mais, né, para você que está começando, que faz muita diferença. Então aqui eu queria apresentar, queria mostrar para cada um essa, para a gente que está aqui internamente, para eles entenderem que eu preciso muito ter 3, 4 clientes. Beleza, é importante você ter 3, 4 clientes. Agora é importante também que você saiba que esse serviço é uma janela de oportunidade, né, para quem está começando. E ainda complemento. Não sei se é porque quando eu comecei, eu sem ter muita maturidade nesse aspecto, ou conhecimento em saber que isso daqui era uma boa estratégia, né? Como eu já falei, né, eu comecei no departamento paralegal, então sempre foi muito forte lá dentro do escritório esse departamento, né? E ele é uma porta de entrada para novos clientes. Porque esse é um exemplo, um cliente X quer solicitar um termo de acordo no estado e o contador dele, por algum motivo, não faz esse serviço. Então ele procura um outro contador. Você prestou um serviço de qualidade, o cliente gostou. Você fez um acompanhamento bacana nesse processo, o processo finalizou. Entende que, tipo assim, como que um cliente X vai estar com o pé em 2 escritórios? Possivelmente ele vai passar todos os negócios dele para um, não é verdade? E isso daí não somente com pessoa jurídica, pessoa física também é uma porta muito grande e é uma linha de ataque onde pode ser trabalhado que com certeza é uma receita muito forte também. E hoje, Eduardo, eu até te parabenizo e vejo assim que você atua muito bem nessa área, né? Nessa frente. E eu queria entender um pouco melhor como que você começou a enxergar que isso era um ponto a ser trabalhado, isso era um fator importante, ou isso era uma grande oportunidade. Como que foi esse começo? Como que você enxergou isso daí e decidiu trabalhar nessa frente? Cara, como que começou essa parada? Tu me acompanha de perto, tu sabe que aqui a gente, em Palmas, pelo menos eu, posso ter outras pessoas, mas não conheço ninguém que atua tão forte, né, como a gente atua nesse departamento específico, de legalização. Por exemplo, eu arquivo atos societários de Renner, Marisa, Riachuelo, todas essas empresas grandes, né, tu já viu eu fazendo isso, basicamente a gente atua. E como é que eu descobri essa parada, né? Isso eu descobri, não é de agora, não. Isso eu descobri quando eu comecei, né? Quando eu fui lá começar o meu escritório. Quando eu comecei meu escritório, eu tinha lá, já falei para vocês, um cliente lá que me pagava R$ 140. E naquele mês, como eu decidi já a minha estratégia de começar, eu decidi alugar um ponto comercial, fazer uma estrutura. Comecei como se fosse gente grande mesmo, né? Nada de receita, mas, cara, pensando em ser gente grande. E aconteceu que chegava o mês, eu já tinha aluguel para pagar, eu tinha uma reserva financeira, me reservei durante 3 meses, né, para manter a minha remuneração que eu tinha, e os clientes fixos não começaram a chegar, né? Aí eu ainda iludido, né, aquela história, também errei, eu também comecei a errar, também acreditei que a indicação era o melhor momento, era a melhor situação. Não é a melhor, era a única que existia. Só que até que um dia eu vi uma pessoa dizendo, fazendo essa reflexão. Poxa, pensa comigo. Se você quer viver de indicação, se você tem um cliente te indicando. Então é um cliente, você vai ter que rezar para ele, para quando uma pessoa perguntar para ele se ele precisa de contador, ele indicar você. Então imagina quantos porquê tinha que existir. É diferente de quando hoje eu tenho já, sei lá, uma base de clientes, 50 clientes. Então eu tenho possíveis 50 pessoas falando de mim. Tá vendo que estatisticamente isso é bem maior? Então
ela é uma opção, mas quando você já está num porte maior, né, você já manteve a sua carteira de clientes. Então, o que aconteceu? Eu entendi isso de indicação e o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar, entender um pouco mais sobre marketing, estratégia de marketing, fazer site e tal, essas coisas. Bem no início, contratei uma empresa, fiz um site lá baratinho, de 300, 400 reais, na época eu paguei para fazer um site, porque era uma vitrine, né, uma porta de entrada para esse mundo digital, para esse meio digital que era a internet, e coloquei essa parada no ar, coloquei o site no ar. E estava lá no escritório, eu lembro disso ainda como se fosse hoje, sozinho lá, eu era sozinho. Era bom que naquela época, Vinícius, a gente tinha aquela mesa limpinha, né, de papel, a gente não tinha nada para fazer, né? Não tinha cliente, não tinha porra nenhuma para fazer, não tinha nada de cliente, ia fazer o quê? Aí eu ficava pensando. Aí o telefone tocou. E era uma empresa de São Paulo, era um grupo de advogados que tinha, e perguntaram, eu estou precisando de um apoio de um contador aí em Palmas, porque eu estou precisando arquivar uns atos na junta comercial e esses atos, eles não... Precisa lá, tem todo o procedimento. Imagina, quando você vai fazer um processo lá em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o que você vai fazer? Assim, mesmo que a gente saiba ali o processo, a gente saiba como que é feito, mas existem algumas particularidades, né, de cada junta, não, você tem que começar por aqui, tem que começar por ali. E o que eu entendi naquela época? Que essas grandes companhias, né, as grandes, eles não têm, não é o contador que faz o serviço de legalização. Eles terceirizam geralmente para advogados. Né? E o que advogado sabe fazer de junta comercial? Nada. Né? Basicamente não sabe nada. E aí ele me contratou. E eu não sabia nada. Falei, vou mandar um orçamento. Era só para arquivar um ato de uma empresa, de uma multinacional, não lembro qual o nome, para ajudar ele a fazer na junta comercial o processo. Eu mandei o orçamento, falei, vou mandar um orçamento aqui. E mandei 600 conto na época. Né? Meu aluguel naquela época era R$1.200. Então, 600 conto. E ele, não, beleza, está aprovado. Fui lá, fiz o processo, não tinha nada para fazer. 3, 4 dias, a ata foi aqui. Inclusive, essas atas vêm prontas, né? A gente só faz o processo mesmo mais burocrático. E ganhei 600 conto em 2 dias de serviço. Basicamente, a metade do meu aluguel. E não tinha nenhum cliente ainda. E eu falei, cara, essa parada é interessante. Deixa eu ver como é que... Aí eu comecei a pesquisar que essas grandes empresas fazem justamente isso. Elas contratam os advogados e os advogados terceirizam. Aí eu peguei e falei, não, então como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para esses caras saber que o meu escritório existe, né? Por quê? Porque ninguém, quem que vai indicar Eduardo lá em Palmas com um cara que está lá em São Paulo? Não vai indicar, isso não vai existir. Aí fui estudar um pouco mais sobre marketing e descobri a ferramenta do Google, que era anúncios, né? Anúncios pagos, e comecei a estudar e me dediquei um bom tempo a isso e comecei a fazer anúncios. O que é o anúncio? Aí eu percebi que essas pessoas tinham um padrão de comportamento. Aí vamos pensar do outro lado da cadeira. Eu estou aqui em São Paulo, estou precisando de um contador para me ajudar lá na cidade específica. Provavelmente aonde que eu vou? Aquela lista amarela não existe mais, existe? Aquela de você pegava os nomes, de você pagar para tá? Não existe. Não. No Facebook, na época não existia Instagram, no Facebook também eles não vão procurar lá contador e Palmas no Facebook, porque a intenção do Facebook não é essa. Eles iam aonde? No Google, né? Utilizar o Google, então eles digitavam lá. E para quem a grande maioria dos contadores não sabe, que não vive esse mundo, quando você digita lá contador em Palmas, por exemplo, você pode ativar um que a gente chama de anúncio pago para aparecer você. Por quê? Então o Google é uma das redes de pesquisas que ela tem um consumo, né, uma necessidade rápida. Se o cara está pesquisando contador em Palmas, ele não quer um engenheiro, ele quer um contador. E eu comecei a aparecer. O que aconteceu? Ainda mais orçamentos começaram a vir, começaram a ter pessoas. Aí foi quando eu descobri que realmente existia essa necessidade. E se você for parar para pensar, Vinícius, é uma necessidade lógica. Por quê? Consequentemente, se eu for abrir uma empresa lá em Minas Gerais, provavelmente eu não vou ligar para um contador lá em Minas Gerais ou por algum empresário e falar, João, me indica aí um escritório de contabilidade. Não vai. Ela vai procurar especificamente pela internet. Então foi mais ou menos aí que eu descobri que nesse momento que eu nem sabia que existia esse tipo de serviço, para mim serviço de abertura e alteração
era só para clientes mesmo, meu cliente que faz uma abertura e uma alteração. Então, eu descobri duas coisas ao mesmo tempo. Descobri que existia essa demanda, e existe ela até hoje, e descobri que tinha essa segunda fonte de receita para o escritório. Então, chegou aqui tranquilamente, eu falo isso mesmo, tranquilamente, com 3, 4, 5 meses, eu já estava com o meu custo fixo pago, só com essas receitas, né? E o que acontece? A parte boa, por que hoje, né? Por que a gente tem muita demanda? Por que a gente é forte nesse departamento? Se esse advogado, o que acontece? As grandes empresas não fazem um ato só. Eu tenho clientes desde quando eu comecei. Esse primeiro cliente que eu estou contando a história para vocês, eu tenho ele até hoje, faço serviço até hoje. Inclusive, a gente tem 3 processos com eles hoje, nesse momento aqui em andamento. Porque depois que ele me achou, ele não vai procurar outro contador. Se você atendeu bem, se você atendeu o que ele precisa. O que ele precisa? Todos eles, engraçado, todos eles eu nunca nem vi na vida. Eu só falo por telefone e pelo WhatsApp. Se você atendeu a necessidade dele, se ele viu que você resolve o problema que ele está precisando, que cargas d'água ele vai procurar outro contador? Não vai. Então, você começa a fazer o quê? Uma base de clientes. Então, assim, hoje a gente atende, por alto, poderia chutar aí umas 12 ou 15 escritórios de advocacia que fazem só isso, no Brasil inteiro. Então, da mesma forma que ele tem o Eduardo aqui em Palmas, tem Marisa aonde? Você acha que tem muito lugar? Com certeza. Só no Brasil todo. Só no Brasil todo. Então, se eles fazem aqui em Palmas, com certeza eles têm um em Goiânia, eles têm um em São Paulo, eles têm um em Rio de Janeiro, eles têm um em Porto Alegre. Eles têm um em todo lugar. Entendeu? Então, assim, existe. Aí que eu pude perceber, nessa época, o poder, cara, que as redes sociais têm para quem realmente está começando. Porque isso é fato, é algo que te ajuda, né, muito. Pelo menos me ajudou muito até ter fôlego. Porque quando você tem já, igual eu falei ontem, quando você tem o oxigênio ali, você pagou o teu salário, o teu custo fixo, se você tiver um aluguel, alguma coisa assim, para quem está começando é uma grande vitória, porque você vê continuidade, né, no escritório. Você vê que o escritório não está morrendo, você vê continuidade no escritório. E foi mais ou menos assim que eu descobri essa parada aí de 2 receitas, né, dessa receita, e percebi que as pessoas procuravam isso também. Que massa. Você sabe que eu sempre, quando falo de você, eu parabenizo assim, pela o poder de percepção que você tem em ganhar dinheiro, em abrir vários negócios, em conhecer o caminho das pedras, como diz o dito popular, né? Você consegue enxergar a oportunidade onde a grande maioria não consegue. Então, assim, eu te parabenizo muito por isso. Agora eu fiquei numa dúvida. Você falou ali que as redes sociais é a chave do negócio para essa divulgação, correto? E por que que você deu certo e outros não dão certo? O que que você acha que diferencia você dos outros? Eu acho assim, quando a gente fala muito em marketing, não marketing digital, mas usar as redes sociais, usar a internet, primeiro, pouca gente sabe essa parada do Google, né? Muita gente acha que isso não existe, que isso é balela, que essa coisa é parada de outro mundo. Muita gente acha que essa parada não existe. E segundo, quando a gente fala muito em usar as redes sociais, eu falo muito isso, usar as redes sociais, e isso eu mostro muito bem claramente para os meus alunos, dentro do nosso programa de acompanhamento, que todo mundo fala, o Eduardo está dizendo usar as redes sociais é abrir um Facebook, é abrir um Instagram. Só que as pessoas não entendem. O que as pessoas precisam entender? A primeira coisa que você precisa anotar aqui agora, para você que está me assistindo, se você realmente quer poder usar isso no teu escritório, para você que está começando. Agora, se você já tiver cliente, estiver satisfeito, talvez essa parada aqui não é para ti. O que você precisa entender nisso? Que essas 3 redes sociais, eu classifico em 3. Google, Facebook e Instagram. São internet, a gente usa as 3. Você precisa entender o que cada uma faz, o que é o objetivo de cada uma. Então, vamos começar pelo Instagram e o Facebook. Aí muita gente faz errado, acha que abrir uma página no Facebook, abrir uma página no Instagram e pronto, está usando as redes sociais. E basicamente não é. Por quê? Você tem que entender o que a rede social, o que o Instagram é, o que o Facebook é. Primeiro, é uma rede de entretenimento, né? Uma rede de interação. Ninguém está aqui no Facebook e no Instagram querendo comprar contabilidade, querendo abrir uma empresa. Estou aqui enrolando meu feed
Pô, apareceu o anúncio do Eduardo. Nossa, esse aqui, eu vou abrir uma empresa agora. Gostei dele, eu vou abrir uma empresa. Então, a parada não é. Então, simplesmente abrir o Facebook, abrir o Instagram e utilizar essa estratégia de fazer se eu fizesse esse anúncio que eu faço dentro do Facebook, dentro do Instagram, eu não tenho resultado. Mas por que o Eduardo não tem resultado? Você está dizendo, porque não é essa a finalidade do Instagram e do Facebook. Essas duas redes sociais, ela tem uma finalidade, três finalidades principais. Ou o cara tá lá para ver vídeo engraçado, ou o cara tá lá para ver vídeo engraçado, humor, alguma coisa assim, ou o cara tá lá para relacionamento, né, para ver o que o Eduardo tá fazendo, para ver o que o Vinícius tá fazendo, para ver o que o amigo tá fazendo, aonde ele tá tirando foto, ou ele tá para uma terceira opção que a gente fala que é conteúdo, para consumir conteúdo, que é o que essas pessoas estão fazendo com a gente aqui agora, consumindo o quê? Informação. Então, a estratégia que você deve utilizar para o Facebook e para o Instagram é diferente. Você tem que dar informação, você tem que dar conteúdo, você é contador. Você não está vendendo ali, você está dando conteúdo. Por quê? Aparece lá um vídeo do Eduardo, dizendo, como que eu faço, quais as principais dúvidas para você que está abrindo a sua empresa. Aí o cara vê lá o vídeo, vê o conteúdo, vídeo, escrito, sei lá, do jeito que você vai dar esse conteúdo. Beleza, amanhã ele está rolando o feed, o cara vai dizer, como é que você faz para gerir um restaurante, por exemplo. Então o cara está consumindo o teu conteúdo. Aí você vai fazer, depois que ele consumir esse conteúdo, se ele tiver com alguma dificuldade, ou se ele pensar num contador, ele vai ter que lembrar de você. Então, o Facebook e o Instagram é um trabalho mais longo, é um trabalho que a gente chama de brand, né, de marca, ou seja, você vai só se posicionar, você não vai vender nada. Não adianta botar um anúncio lá no Instagram, eu abro a sua empresa agora, não adianta, o cara não está ali para abrir empresa. Já o Google é uma ferramenta de muito mais necessidade. Se o cara está ali pesquisando contador na sua região, é porque ele está precisando de contador. Ninguém brinca de ficar pesquisando no Google. Então, acho que é só entender, basicamente, as estratégias que cada uma das redes sociais tem que você pode utilizar. E só começar pelo Facebook e o Instagram, porque ela é uma mídia muito mais lenta, não é uma mídia de retorno rápido. Porque você vai ter que fazer, o cara vai ter que ver seu vídeo, vai ter que consumir seu conteúdo, vai ter que gostar de você. Aí depois que ele vai lembrar, não, estou precisando de uma contabilidade. Tem lá auxílio contábil, tem lá qualquer outro, e ele vai utilizar. Então, erro 1, né? Não saber identificar. E segundo, erro 2. Espera aí, eu acho que a gente caiu aqui, pelo menos no... Travou, mas voltou. Voltou para ti? Então vamos No lá. Instagram, no Instagram voltou. No YouTube Lá no parece que outro tá dando uma parada aqui. Voltamos. Então, e a outra coisa, Vinícius, tu já fez essa pergunta, por exemplo, o que o Google, o Facebook, o Instagram ganha? Tu já se parou para perguntar com isso? Ou o WhatsApp, né? Por que o WhatsApp é gratuito, né? O que esses caras ganham com isso? Tu já fez essa pergunta? Não. Nunca Esse dia eu nunca pensou sobre isso? Tava falando pra mim. Não, eu até falei pra minha esposa, eu falei, rapaz, se esse caboclo do Instagram começar a cobrar, ele vai ficar rico, né? Ela falou, não, acho que não cobra não. Eu falei, não precisa cobrar muito, cobrar R$ 1 de cada usuário, imagina. Mas, por exemplo, o Facebook, o Google e o Instagram não cobram. É. Tu sabe de onde que vem a fonte de receita deles? Propaganda, publicidade? Propaganda e publicidade. Por quê? E isso é uma parada que muita gente não sabe, muita gente não entende. O Facebook, o tempo inteiro, ele ganha de quem anuncia, de quem faz propaganda. E muita gente acha, pagar para o Facebook. Quem sabe anunciar ganha muito dinheiro com isso. E é muito mesmo. Por quê? Porque hoje, por exemplo, para quem está começando, eu acho que é interessante, é importante, porque ela é democrática e acessível. Você começa com quanto você tem. Se você tem R$5, R$10, R$15, R$20, você começa. Ela não separa o rico do pobre, né? Não separa aquele que tem grande orçamento para aquele que não tem. Diferente, por exemplo, de outras mídias. Televisão. Não sei se você nunca pegou o orçamento para aparecer numa TV, mas para quem está começando, totalmente inviável. É absurdamente caro. De 5, 6 mil reais a inserção. Então, tira muita gente da parada, entendeu? E o Google da mesma forma. Então, quando você... o Google também da mesma forma. Todas essas três plataformas existem. O gratuito,
e existe o pago. O que é a forma gratuita? Hoje, por exemplo, não adianta só você ter seguidor, você ter Facebook ou pessoas que acompanham sua página, não adianta só isso. Eles não divulgam isso, mas é em média de 3% só que você tem de pessoas que o Instagram mostra o que você postou lá. Então não é simplesmente postar e achar que todo mundo vai ver essa parada. Não vai. Por que ele faz isso? Porque quem quiser paga para anunciar. Então essa é a primeira parada. A fonte de renda deles não é pequena, eles são bilionários, né? Nada que o Marcos lá são bilionários. Por quê? Porque eles vendem esse espaço publicitário. E aí o primeiro ponto positivo desses espaços publicitários é democrático, você começa com quanto você tem, R$5, R$10, R$15. E segundo, você tem vamos dizer assim, tem um poder de acertar o cara muito mais rápido, muito mais fácil do que a TV. Por exemplo, hoje na TV, se eu quiser fazer um anúncio de contabilidade, por exemplo, eu não consigo dizer para quem eu quero que ele apareça. Eu vou botar lá, o máximo que eu vou dizer é o horário. Eu quero que apareça na hora do Jornal Nacional, que é absurdamente caro, porque tem muita gente na frente da TV. Então, ali vai mostrar para todo mundo. O Facebook, ele sabe muito mais do que você sabe da tua vida. Ele sabe onde tu foi, ele sabe que página tu acessa, ele sabe que filme você gosta, ele sabe de tudo. O Google também. Você pesquisa lá que você está procurando um restaurante, meia hora depois tem 1000 anúncios no seu Instagram de restaurante. Por quê? Porque a intenção deles de dar o acesso gratuito para os usuários é justamente o quê? Para ter essas pessoas na base. Para ter, para o outro lado, quem está anunciando, dizer, olha, eu tenho milhões de pessoas na base e eu sei tudo sobre elas. Então, você pode anunciar para mulher, por exemplo, você pode anunciar para mulher que está só gestante. Como é que ele sabe? Sabe, a mulher que está gestante está pesquisando lá coisa do bebê, quantas semanas, que eu compro de enxoval. Então, ele tem essa informação, ele rastreia isso. Então, ele é muito mais assertivo. Agora, você tem que entender que existe o jogo pago. Não adianta você ficar no gratuito. Mesma coisa do Google. O Google lá, você está lá pesquisando no Google. Restaurante aqui em Palmas, ou contabilidade em Palmas. Você tem o que a gente chama de, tecnicamente, nessa estratégia de internet, é orgânico. Ou seja, aquilo que você concorre com 1001 fator, que nem vale a pena falar aqui, que é dezenas de fatores para você aparecer. E tem o pago. O pago é o seguinte, Eduardo, você quer aparecer para essas pessoas? Me paga. Me paga que eu te boto lá. Então, é isso. Você tem que começar a aprender a jogar o jogo deles. Eduardo, quanto que você investe? Eu investi, a conta que eu faço é o seguinte, já tem mais de 5 anos que eu invisto no Google, né, no Facebook. Qual a minha conta? Botei lá, eu comecei com R$100, botei R$100, fiz um serviço de 700. Não tem nada que rende, nem poupando, não tem nada que rende uma parada dessa. E, quanto que eu ponho hoje? Hoje eu ponho em média de R$3.000 por mês nessas 3 plataformas. Mas isso me dá um retorno. Então, muita gente, você está dando R$3.000 para o Google? Não, não tem que pensar nessa parada. Se você não estiver dando 3, você não está ganhando 7, 10. Se você não estiver botando 100, você não está ganhando 700. Que investimento que tem? Você põe 100 pila e você faz um serviço que é serviço, por isso que é bom da nossa área, que é serviço que você faz R$700. Você vai gastar o seu tempo, você vai investir o seu tempo, né? E você que está parado, então, você que está começando, estou ali coçando, tem um serviço, eu vou onde? Vou investir. Então, é 2 fatores. Entender como é que é o jogo, né, de cada uma dessas plataformas e pagar, cara. Não tem como. Quanto, Eduardo? Quanto você tem? Lá, por R$10 por dia, você começa. Então, agora, é medir o quê? Então, botou 10, não, né? O que retorna, né, com isso? não basta somente se divulgar. Tem que saber onde se divulgar, né? Primeiro saber qual que é a sua intenção com essa divulgação, se é cliente, se é ganhar nome, e para depois você começar a se divulgar no caminho certo. Bacana. Me surgiu uma dúvida aqui. Você sabe que eu lhe acompanho muito e vejo o tanto que você é forte na internet. Eu imagino que quando a gente começa a investir na internet, que você sabe que não é uma frente que eu atuo, eu estou na internet, porque hoje todo mundo tem que estar, né? Mas assim, eu não sou forte como você. E me surgiu uma dúvida. Acredito que quando você começa a se divulgar, o nível, o número de
especulação ou de pedido de orçamento, ele aumenta assim de forma gradual, meio que, imagino Exponencial, eu, que né? bem absurda, né? E, e como que a gente consegue, ou quem está nos assistindo, como que consegue converter isso? Porque, beleza, apareci, o pessoal está me ligando, está fazendo orçamento, só que eu não consigo converter isso. Apareci, tem um serviço aqui, só que eu não sei nem precificar isso. Apareci, o pessoal só me liga, me liga, me liga, eu mando e-mail, mando e-mail, mando e-mail, e eu não consigo converter isso em venda. Então, como que trabalha esse outro lado aí também? Como que Da você conversão. faz para Eu isso? sempre tenho uma moça que faz, né? Que está mais diretamente, está sob a minha supervisão, mas eu acompanho ela e eu sempre, aqui, primeiro que você tem que entender, você não converte 100%, tá? Porque tem gente curioso, a gente recebe gente que é contador querendo saber quanto a gente cobra, a gente sabe disso, né? E primeira parada é você tem que entender, você não vai converter 100%, você vai ter, o que você precisa sempre controlar é valor investido e valor retornado, é isso. Eu converti só 5 clientes, não importa, retornou o que você investiu? Retornou quantos por cento? O dobro. Não tem investimento melhor que esse, né? Então a parada é essa. Aí, para você não estar fechando, o que eu utilizo como métrica pessoal, como uma estratégia minha pessoal mesmo aqui no escritório. Geralmente é por dois motivos. Demora, eu já fiz teste também com outras pessoas, mando uma solicitação de orçamento, cara, demora 4 dias para retornar um e-mail. 5 dias. Cara, o cara que está ali na internet é rápido, ele não está precisando de um cara para daqui 5 dias dar as caras. Então é um fator, né? Tem que ser rápido. E você tem que entender realmente o que o cara está precisando. Você não adianta vender para ele uma Ferrari, ele quer um Fusca. Não adianta você vender um Fusca, ele quer uma Ferrari. Então, se você quiser anotar, passo 1 é faça retorno rápido, né? Você tem que fazer retorno rápido. O cara mandou, entrou em contato, lá a gente sempre, essa pessoa que está junto comigo, eu tenho um script para ela, ó, aqui é fulano de tal, dá auxílio contábil, a gente recebeu o seu orçamento, eu vi que você está precisando isso, você quer marcar uma reunião para me explicar melhor, para eu entender o que você está precisando? Aí a gente tem toda aqui uma tabela de se o cara só quer protocolar, se o cara quer o nosso apoio para fazer, se o cara quer só que a gente vai lá. Então, tem que entender. Não adianta você simplesmente mandar um orçamento. De repente, o cara está com o processo pronto, só quer que você vá na junta e dá a entrada. Então, retorno rápido e entender o que realmente ele precisa. 2 pontos. E o terceiro ponto que eu sempre faço aqui, todos os orçamentos, todos os orçamentos que a gente não fechou, a gente entra em contato com eles, com a pessoa. Opa, demorou lá. A gente tem uma sequência de ligações. Já o cara mandou o orçamento, com 10, 15 minutos a gente liga. A gente não manda e-mail, a gente liga. Ó, a gente recebeu um orçamento seu aqui é da auxílio contábil, a gente quer entender melhor o seu. Por quê? Porque quando você liga, tem muita gente que faz, o pessoal que vende fala, o WhatsApp não é lugar para vender. O WhatsApp é coisa rápida, você tem que ligar mesmo, porque o cara já sente, opa, o cara dá retorno rápido. Porque assim, pensa, você está contratando uma pessoa que você nunca viu. A pessoa que você contrata um enrolado, né? Você vai, muitas vezes, por exemplo, aqui a gente cobra 50% para fazer qualquer serviço. Eu não começo nada sem receber. Então, imagina a credibilidade que nós temos que ter. Quem que vai adiantar 50% do serviço para uma pessoa que nunca nem viu, só ligou para o telefone? Então, você ligar, você se apresentar, ó, aqui é do escritório fulano de tal, a gente recebeu o seu orçamento, tal. Entender. E depois que a gente mandou, passou lá 3 dias, a gente faz o primeiro contato. Né? Como é que é a nossa sequência aqui? O cara entrou, beleza, a gente pediu, mandou o orçamento. Se a gente mandou o orçamento de manhã, no final da tarde, a menina vai ligar. Opa, fulano, aqui é da auxílio contábil, a gente mandou um orçamento. Você recebeu? O cara vai dizer, não, recebeu, porque pode ir para o spam, o e-mail pode estar errado, pode ter várias coisas. Aí, beleza, recebeu. Então, se foi de tarde, no outro dia de manhã a gente faz isso. Depois que ele recebeu, a gente dá um prazo para ele de 3 dias. Né? De 3 dias, a gente liga. Pô, aqui é o auxílio contábil, a gente mandou um lançamento, tal. Você está precisando de alguma ajuda? Você quer falar com o Eduardo, para que é o responsável pelo departamento? Se você tiver alguma dúvida, ele passa essa possibilidade de falar comigo. Se ele está meio balanceado, eu falo com ele, geralmente a gente fecha. Mas se não, passou 3 dias, ele disse, não, eu estou analisando. Quando deu no 5º dia, a gente liga. Aí, geralmente, ele vai dizer, não, eu já fechei com fulano de tal. Ou, não, o serviço cancelou. Geralmente, ele fez. Se ele fechou, aí a moça me passa para mim, eu, pessoalmente, pego o telefone e ligo para a pessoa. Opa, aqui é o Eduardo, eu sou proprietário da Auxílio Contábil, a gente mandou um orçamento para você.
e por algum motivo a gente não conseguiu ser parceiro. Qual foi, se você puder me falar, qual foi o motivo que você não fechou? Foi demora? Por quê, Vinícius? Porque aí você entende se é teu preço, né? Se é a demora, se é ou porque realmente o cliente cancelou, porque se o cliente cancelou, paciência, ou se ele era só um curioso. Eu acho que o importante é você sempre tentar saber por que você não fechou. Porque se for o preço, aí você tem que ver. É a grande maioria que não fecha, porque também não adianta você vender uma coisa de R$ 1.000 e as pessoas estão cobrando R$ 300, né? R$ 400. Você tem que ver até onde você consegue adequar. Então, eu acho que essas 3 sequências que eu faço aqui são importantes para a gente ir, mais importante, passar segurança, né, para quem está do outro lado. E nós somos uma empresa séria que realmente a gente está disposto a atender ele, basicamente. Seria isso, né? Por que as pessoas não fecham? Top, topíssimo. Essa dica aí eu vou te falar aqui que eu anotei. Me corrija se eu estiver errado. Então, dos 3 tópicos aí que você falou, primeiro, agilidade. Segundo, a eficiência. Eu falo agilidade em Em você retorno. responder, em retornar. A eficiência em você saber ser eficiente, vender aquilo que o cliente quer comprar. Não adianta você ficar querendo empurrar ou vender aquilo que o cliente não tem interesse. Então, a eficiência nesse sentido. E o terceiro seria o acompanhamento. E o acompanhamento eu dividi aqui em três retornos, né? Em 3 tipos. Primeiro retorno é ali num segundo período. Se ele mandou de manhã, você mandou de manhã, à tarde você dá um retorno, você mandou à tarde, no período seguinte você dá um retorno. O segundo retorno no terceiro dia e o terceiro retorno no quinto dia. Anotei aqui porque essa dica aí é muito importante. Agora eu tenho uma pergunta, ou melhor, na realidade não é uma pergunta, eu acho que é um anseio daqueles que nos assistem. Beleza, quero começar a investir. Você já falou que qualquer valor é possível, de R$ 10 a R$ 100, a R$ 1.000, então vai muito do orçamento. Então, eu acho que aqui não cabe aquela desculpa, eu não tenho dinheiro para isso. Beleza, eu quero investir, já sei que é possível, cabe no meu orçamento isso daí. Como que eu começo a investir? Porque eu também não tenho nem conhecimento. Eu entro no Google, quero investir, como que faz esse procedimento? O que você poderia dar dica para quem quer começar a investir na internet, começar a fazer isso de uma forma eficiente e assertiva? Basicamente, né, de forma bem resumida, né, para quem está começando agora. Se eu fosse dar uma dica para começar, começaria pelo Google. Por quê? Porque o Google você vai ter... Lembra que eu falei que o Facebook e o Instagram é algo demorado? Então, o Facebook e o Instagram, eu sempre não recomendo para os meus alunos, olha, começa pelo Google, porque você quer agora retorno imediato, você está precisando. Você não está com receita de 10, 15, 20 mil começando, você não está tranquilo, né? Então, começa pelo Google. Se for uma sequência de prioridade, primeiro o Google, depois você pensa em Facebook e Instagram, quando você já tiver a sua receita equilibrada, você já tiver cobrido o teu salário, então comece pelo Google. Como que você faz para começar pelo Google? Primeiro, se cadastra no Google Meu Negócio, você vai entrar lá no Google, é a ferramenta gratuita do Google, Google Meu Negócio. Então, primeiro passo, lá ele vai te pedir o nome da sua empresa, qual é o seu endereço, o que você faz, basicamente isso. Segundo, aí é o jogo gratuito. O jogo pago é uma ferramenta chamada do Google, né? Google AdWords, que é uma ferramenta de anúncios pagos do Google. Basicamente, como é que essa ferramenta funciona? O importante é, se você está começando, começa com um investimento pequeno, né? Para você, porque senão se você botar um investimento alto, até você aprender lá o manuseio, como é que você faz isso. Resumidamente, como é que ela funciona? Você vai dizer as palavras-chave que você quer acionar o seu anúncio, com que a pessoa pesquisa lá, contador em palmas. Você vai adicionar a palavra-chave e o anúncio vai ativar você. Se ele pesquisar cabeleireiro em palmas, não é a sua palavra-chave, então você não vai aparecer. E fazer uma pesquisa, de tentar sempre estar do outro lado, o que as pessoas fazem, como é que elas pesquisam, o que ela está fazendo para você ativar essas palavras-chave. Basicamente, usar essa ferramenta. E tem vários tutoriais no YouTube, se você quiser ver conteúdo gratuito, tem vários tutoriais no YouTube, porém não é específico para o nosso nicho. E isso sempre para os nossos alunos, sempre para os meus alunos, a gente tem isso de uma forma bem mais detalhada, porque eu simplesmente faço uma cópia do que eu faço aqui e jogo para o pessoal. Então, regra 1 e 2. Regra 1, cadastre no Google Meu Negócio. E 2, estude a ferramenta Google AdWords.
pode ser de forma gratuita. Você vai... aí a forma gratuita é sempre entendendo que começa com um orçamento pequeno, porque você vai ter margem de erro porque você não conhece a ferramenta. Ou, né, entra em algum programa pago, entra em algum curso pago que vai te dar mais detalhes de como que você faz isso, porque é um negócio que parece simples, mas não é simples. Tem várias coisinhas interessantes no meio do caminho para você não errar. Mas basicamente já começa por aí. Google AdWords é a ferramenta de anúncio pago Me do surgiu Google. só uma dúvida. Me surgiu uma dúvida. Preciso ter site para começar a anunciar na internet? Não necessariamente, mas, por exemplo, você pode fazer um direcionamento por WhatsApp, por telefone, ou você pode simplesmente botar por ligação. Só que não é uma parada interessante. Por quê? Por exemplo, no meu treinamento, só para você ter uma noção, tem uma ferramenta que você paga R$ 39,90 por mês, ou seja, é nada, né, para quem está começando, e você já faz meio que um site provisório, só para dar uma cara de... para você ter ali o seu primeiro investimento. Mas quem é aluno do meu programa sabe, regra número 1 do acompanhamento do Eduardo. Primeiro faturamento que você teve retorno, é obrigação você fazer um site. Nem que você pague R$ 700, mas faça. Porque isso vai impactar diretamente, porque não cabe eu explicar isso aqui, mas credibilidade, várias outras coisas, né, que a pessoa que está entrando, está olhando, porque também lembra que eu falei, a pessoa que está fechando com a gente não nos conhece. Então, se você botar lá um WhatsApp, lá, ainda um WhatsApp pessoal, alguma coisa assim, parece amadorismo. E na internet também tem que tomar cuidado, porque o pessoal tem muito medo de golpe, né? Então, não pode parecer golpe. Tem que ter um site. Então, assim, não é um impedimento para quem é meu aluno. Eu mostro uma ferramenta que ele paga R$ 39,00 por mês, mas a regra número 1 de estar comigo é: o primeiro investimento você vai fazer um site. Você pode começar com um site de R$ 500, R$ 600. Mas é importante ter, porque aumenta a credibilidade, né, do teu negócio. Entendi. Voltou? Acho que tu tá comigo ou cortou? Não, voltou. Voltou. Pessoal, então assim, 48 minutos. Espero que você tenha anotado esses passo a passo. Se você não anotou, infelizmente essa live vai perder, porque ela vai sair do ar agora. Mas assim, com esses passo a passo já dá para você. Porque a intenção nossa aqui é o quê? Te botar uma sementinha na cabeça. Saber que existe, saber como. E assim, eu não posso fazer o abdominal para você. Eu posso te mostrar os exercícios. O abdominal, né? Infelizmente, só você que pode fazer. O mais importante aqui é que você saia sabendo que existe essa receita, existe essa fonte de renda que você pode começar. E, na minha humilde opinião, não sou o dono da verdade, mas não existe método nenhum, não existe passo nenhum para você começar se não poder usar essas redes sociais, a internet. Ou você fica à mercê do famoso marketing de esperança, né? Conhece, Vinícius, marketing de esperança? Não, Senta não tinha e, ouvido falar não, senta e qual que reza é? e espera um cliente te indicar, né? É basicamente isso aí. Que não é fácil não, porque quem inicia seu próprio negócio, ele tem sede, tem fome e é tudo muito rápido, né? Porque sempre pela indicação, o cliente é, não, bacana, vamos fechar assim. Mês que vem eu dou um pulinho aí. Mês que Não, vem você liga não para vem ele, nunca. cara, eu tô meio Cara, enrolado. eu nunca vi. Para Mês... quem está começando no escritório, um mês passa ligeiro, né? Para receber, quando você tem lá um faturamento mensal, o mês parece uma eternidade. Mas quando você vai fechar... Moça, eu tinha cliente, né, que era engraçado, me ligava: Eduardo, vou fechar com você, cara. Não, vou trocar de contabilidade. Passava um mês, não ligava para ele. Não, eu tô vendo com o meu... Não, mas não, fica tranquilo que nós vamos mudar. Porque assim, quando você vai começar o escritório, não sei se você passou por isso, tem 50 clientes que vai mudar para você. Quando você abre, parece que os bichos evaporam, somem. Não tem mais nenhum, Some. né, para abrir. E para quem está começando, cara, é oxigênio. A gente precisa de dinheiro para pagar o aluguel e para pagar. Mas, pessoal, ó, foi um prazer. Espero que poder ter contribuído um pouco do que eu sei. Não sei de tudo, mas assim, o nosso objetivo meu aqui do Vinícius é realmente poder te ajudar a começar o teu escritório. Então, se você anotou, se você fez esse passo a passo, anote e aplique. Porque também só me ouvir e não aplicar não resolve de nada. E amanhã a gente tem live aqui no mesmo horário, no mesmo dia. Se você estiver gostando, se prepare, porque cada dia, né, Vinícius? Cada dia a gente se compromete a fazer algo melhor para cada um deles. E eu que o digo, Eduardo, eu tenho anotado muitas coisinhas aqui. Valeu então, pessoal. Foi um prazer. Olha aí, meu parceiro, só tenho a agradecer também pela oportunidade, desejo aí que todos também estejam aproveitando, estejam curtindo, porque conhecimento nunca é demais, né? É isso daí que faz a gente crescer, a gente ficar mais forte
e um dia lá na frente todo mundo poder passar por essas dificuldades do começo que realmente ela fala. Vamos passar. Juntos passaremos essa.